Olá pessoal, mais um vídeo que estamos postando aqui no canal Flávio N. Pereira. Esse vídeo de hoje diz respeito a perdas em acessórios, na parte de projetos e processos químicos. A gente dividiu os vídeos em duas partes. A primeira que está em preto aqui, Introdução a Processos Químicos, onde nós vimos aula 1, aula 2 e aula 3 até balanço de massa com reação. Agora, na parte de projetos, nós fizemos dois vídeos. Um chama parte 1, fluxograma, e 2, tubulação. No de hoje será a parte 3, ou seja, a perda de carga em acessórios de tubulação. Então, nós vamos ver perda em acessórios. O que são acessórios? São as curvas, os T's, as válvulas, né? Válvula de gaveta, válvula esfera e assim por diante. Lembrando que ainda estamos seguindo o livro Projetos Químicos e Petroquímicos, os capítulos do livro, tá bom? Então, vamos lá. Por que é importante o cálculo de perda de carga? Bom, na equação de conservação de energia, né, nós temos a energia de pressão, a energia de velocidade, a cinética, a cota Z, potencial, mais o H, que é a máquina. E nós temos no ponto B também as mesmas energias, mais a perda de carga HF. Então, nós vamos chamar aqui a perda de carga de HF e a perda de carga na tubulação, devido aos acessórios. E vocês vão ver que é muito impactante a perda em acessórios. Muito bem, então se eu tenho uma curva de bomba e a curva do sistema no ponto 1, trabalhando no ponto 1, se eu por acaso fechar uma válvula ou colocar um acessório a mais no meu processo, ela automaticamente, a curva do sistema se altera, mudando para o ponto 2. Olha o perigo que isso representa. Se você para fechar uma válvula e alterar a curva do sistema do ponto 1 para o ponto 2, ela vai correr e olha o pontilhado, é o rendimento do sistema de bombeamento. Então, de um rendimento de 70 e pouco por cento, cai para 60%. Então, isso é uma queda muito grande no rendimento da bomba. Você pode ter que modificar o motor por causa disso do sistema de bombeamento, porque senão ela vai começar a desarmar toda hora, porque ela não vai ter energia suficiente para bombear para esse ponto 2 aí. Então, esse é um dos motivos que a gente estuda muito as perdas de carga, tanto em líquido quanto em gás. Funciona da mesma forma, tudo bem? Então, vamos ver, essa é a importância do cálculo das perdas de carga. Os acessórios de tubulação, olha essa figura, é a quantidade de válvulas, T's, divisões de linhas, né, T de passagem reta, T de 90 graus, curva raio longo, curva raio curto. Então nós temos uma infinidade dentro do sistema de tubulação de acessórios de tubulação. Olha só, uma válvula de gaveta que serve para isolar equipamento. Nós temos aí a válvula de globo aqui em cima, que permite um bom controle da vazão que você está promovendo, né? Então são tipos de acessórios existentes nas tubulações. Nós temos válvula borboleta, nós temos válvula esfera, essa aqui em cima, válvula esfera, principalmente uma série de metal-metal, e ela é muito boa para colocar assim, fundo de reatores, por exemplo. Você requer uma válvula especial em alguns casos, né? E a esfera é a que dá uma melhor vedação para os acessórios. Olha só, aqui uma foto de um acidente ocorrido numa plataforma da Petrobras, né, a P36, que afundou, e a ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, conseguiu definir que o problema foi numa válvula, no fechamento de uma válvula, né? Então, olha o prejuízo que dá uma válvula mal especificada, o que não atendia às especificações necessárias. Bom, para calcular a perda de carga, que é o que a gente vai fazer aqui, nós temos a expressão de Darcy, que a gente já viu em outro vídeo. A expressão de Darcy, perda de carga de Darcy, F, o fator de atrito, L sobre D, uma relação de comprimento L, diâmetro D, na mesma unidade, uma relação adimensional, e V quadrado sobre 2G, a parte cinética, né? Então, tem um header cinético, que é essa parte dinâmica do escoamento. Vem a velocidade, se for em sistema internacional, metros por segundo, e o G vale 9,8. Se for no sistema de engenharia, a velocidade em pés por segundo e o G 32,2. Nós temos 3 métodos de cálculo de perda de carga. O mais antigo é o método comprimento equivalente da empresa Crane. Depois, com o passar do tempo, a mesma empresa Crane lançou o método da resistência a escoamento, chamado método K. E em 1981, William Hooper, um engenheiro, lançou um artigo na Químico Engenheiro falando a respeito do método dos 2Ks, que corrigia o método K. Então, nós vamos dar um exemplo desses 3 métodos. Hoje está sendo publicado o método dos 3Ks.
O que é esse método dos 3Ks que está sendo publicado hoje? Ele envolve os problemas que existem em tubulações acima de 60 polegadas, que não é o caso, a gente não vai abranger esse tipo de escoamento aqui. Muito bem, o primeiro método, o método do comprimento equivalente, né, FL sobre D, V quadrado sobre 2G. O L é o comprimento reto, L, comprimento reto, está em azul aqui em cima. E o L equivalente é o comprimento reto mais a perda nos acessórios que você tiver. Essa tabela, esse gráfico foi lançado no livro Flow Fluids, Throat Valves, Fittings in Pipe, do Crane. Esse livro aí é o paper 410 do Crane, que lançou essa tabela. Então, por exemplo, se você tem uma curva de standard aqui de 6 polegadas, então eu vou unir o ponto da curva, que é o ponto aí à esquerda, com 6 polegadas, o diâmetro aqui à direita. Onde passa aí no meio é o comprimento equivalente da tubulação. Então, se você for vendo essa linha pontilhada que está cruzando, vai dar 17 pés, ou seja, cada curva standard de 6 polegadas tem 17 pés de comprimento equivalente. Então, qual que é a ideia? Eu vou somar a quantidade de acessórios que eu tiver numa tubulação, vou somar mais o trecho reto de tubulação, o trecho reto é o L, mais os acessórios vão ser um L equivalente mais o L total, vai colocar na equação de Darcy, FL equivalente sobre D, V quadrado sobre 2G, onde esse L equivalente é o equivalente de cada acessório mais o do trecho reto de tubulação. Então, vamos ver como é que fica. Se eu pegar aqui a tabela, eu estou pegando a tabela e estou passando o gráfico do Crane, estou passando uma tabela. Essa tabela aqui foi tirada também num artigo que o pessoal pegou e separou cada acessório de tubulação representando por uma tabela. E eu tenho, por exemplo, gate valve, válvula gaveta de 4 polegadas, então tem um comprimento equivalente a 2,3 em cima na primeira linha, né? Uma válvula globo na terceira linha de, por exemplo, 1 polegada, a válvula globo de 1 polegada tem 27 pés de comprimento equivalente, só essa válvula. Muito bem, vamos ver um exemplo então. Eu tenho querosene escoando com 1026 GPM, galões por minuto, numa tubulação de aço carbono schedule 40. Para que serve esse schedule 40? Para você ver uma tabela de tubos e pegar o diâmetro interno, que é onde vai escoar o fluido e é onde você vai fazer o cálculo do Reynolds, dV rho sobre mi. Então vamos determinar a perda de carga HF desse isométrico aqui abaixo. O nome do desenho de encaminhamento chama-se isométrico. Muito bem. Eu vou na tabela de tubos, enquanto que o diâmetro interno de um tubo de aço carbono, schedule 40, é 6,065. Se eu dividir por 12, eu já encontro 0,5054 pés. Eu vou colocar nessa unidade porque eu vou dividir o comprimento em pés por diâmetro em pés também, para ser adimensional. O querosene possui uma massa específica de 44,9 libras por pé cúbico, uma viscosidade de 0,3 centipós. Isso eu pego em qualquer livro de referência, o PR, por exemplo. Então, eu tenho um isométrico. Se eu for colocar 2 de comprimento, começando no ponto 1, 2 segue para cima, depois 6 na horizontal, e já são 8. 8 mais 19, depois mais 3, mais 2, mais 41, mais 6, vai dar um total de 78. 78 pés é o comprimento reto de tubulação. Muito bem, se eu pegar agora 6,065, 0,408 por vazão, 1026 dividido por velocidade, velocidade é vazão por área, né? Encontrou a velocidade 11,38, já está extraída a raiz quadrada, 11,38. O Reynolds dV rho sobre mi, ou várias expressões de Reynolds que existem, para dar adimensional, dá 1,28 vezes 10 a sexta. Epsilon sobre D, a rugosidade. Eu vou na tabela de rugosidade, eu encontro que é 0,00015 aço carbono. Se for aço inox, por exemplo, é 0,0005. Então aqui eu tenho 0,00015. Dividido por 6,065. Eu vou dividir o 6,065 por 12 para dar na mesma unidade, PES, que é a unidade da rugosidade Epsilon. Vai dar 0,00029, adimensional. Muito bem, eu posso pegar o F pelo fator gráfico de Moody, né, que é em função do número de Reynolds, ou então pela equação de Round. Eu vou pegar pela equação de Round, que ela é mais fácil de ser utilizada. Então, 16364, lugar de Nepelino 0,135, aí que tem os dois
os dois parâmetros aí da equação de Ronde, que está em azul, 0,0029, que é o epsilon sobre d, e o Reynolds, que é 6,5 dividido pelo Reynolds. O Reynolds é 1,28 vezes 10 à sexta. Assim eu vou encontrar 0,016 o fator de atrito. Bom, se eu fosse pegar só no trecho reto, eu colocaria o comprimento FL sobre D, V quadrado sobre 2G, colocaria só o 78, que é o trecho reto. Só que aí eu não estou contemplando os acessórios, daria um resultado, mas eu não contemplo os acessórios. Então eu não posso, essa conta não vai me levar a nada. Eu tenho que computar os acessórios, as curvas, os T's, as válvulas, tudo quanto é acessório tem a tubulação para colocar somando esse 78. Esse 78 é só o trecho reto, não importa. Então eu vou somar mais os acessórios que tiver nesse trecho de tubulação. Muito bem. Então eu tinha o 0,016 o fator de atrito, o diâmetro 6,065 polegadas. Eu só tenho dois tipos de acessórios nesse isométrico. Curvas de raio longo, tenho 6 curvas de 90. Então, eu vou ver 6 polegadas, eu vou lá naquela tabela e pego 6 polegadas, curvas de raio longo, dá 11 pés de comprimento. E T reto eu vou na mesma tabela, eu tenho também, por coincidência, apenas 11 também pés de comprimento equivalente cada um. Então, como eu tenho 6 curvas, então 6 vezes 11, 66. Eu tenho 2 T's retos, então 2 vezes 11 vai dar 22. Mais a tubulação reta 78, eu tenho 166. Ou seja, na expressão de Darcy, ao invés de eu colocar o 78, que é só o trecho reto, eu vou colocar 166, 166. E a hora que eu faço a conta, eu encontro 10,57 pés de querosene. Essa é a perda de carga. O comprimento, a perda de carga dá em comprimento. No caso, pés de querosene, que é a unidade que a gente está usando, o G, lá é velocidade, e o G, que é 32,2 vezes 2, 64,4. Vai dar para a gente pés, então. Unidade de comprimento, a perda de carga. Ah, mas eu quero transformar em força por superfície, por exemplo, pressão. Então, eu tenho pressão medida em comprimento, por exemplo, 760 milímetros de mercúrio, né? Uma unidade de comprimento. E tenho pés de querosene também, 10,57 no caso. Se eu for transformar, é só multiplicar pela densidade relativa e dividir por 2,31, que é uma constante. Então, eu pego 10,57, multiplico pela densidade relativa 0,72 e divido por 2,31, que é a constante de transformação. Vai dar 3,3 psi. Essa é a perda de carga se eu utilizar o método do comprimento equivalente. Esse método é o mais antigo, lançado pela empresa Crane, há um tempo atrás. Depois, essa empresa fez uma modificação no método, né, e lançou um segundo método de cálculo de perda de carga em tubulação. Esse método chamou resistência ao escoamento L sobre D. Então ele chamou de K. O que vem a ser isso? Eu tinha o FL sobre D de Darcy e ele falou o seguinte, a Crane, que cada acessório tem não é que tem um comprimento equivalente, tem uma relação de L sobre D. Então eu tenho FL sobre D mais alguns L sobre Ds referentes a cada acessório. E esse L sobre Ds ele chamou de K. Então, a somatória desses Ks todos vai formar um valor que eu vou somar ao valor inicial do trecho reto FL sobre T. Então, cada acessório então, passou a ter uma função matemática. Então, por exemplo, a curva de 45, o K que eu vou colocar vai ser 16 vezes um fator chamado FT, onde o FT é dado aqui embaixo, nessa tabela aqui embaixo do Crane. Por exemplo, se a tubulação for de 1 polegada, o FT é 0,023. Se ela for de 6 polegadas, que é o nosso caso aqui, então é 0,015 o FT. Então, eu irei substituir esse FT por um fator chamado 0,015 na função acima, que está em azul aqui. Então, por exemplo, curva de 90 graus é 30 vezes FT. Válvula de gaveta é 8 vezes FT. Se eu tivesse curva de 90 graus distante, seria 30 vezes FT, onde o FT é 0,015 e assim por diante. Mas eu tenho curva de 90 raio longo, essa é a última aqui de baixo, é K igual a 20 vezes FT, onde o FT é 0,015. Então, vou substituir, vai ficar o K, cada K vai ficar 20 vezes 0,015. Muito bem, cada acessório eu tenho aí uma função desse FT que eu pego o valor aqui embaixo de 0,015, porque a nossa tubulação é de 6 polegadas. Muito bem, vamos ver o mesmo exemplo como é que fica.
Eu tenho aqui a perda de carga pelo metro K, o mesmo isométrico, o diâmetro 6 polegadas, e esse FT é 0,015, peguei da tabela. Muito bem, eu tinha 6 curvas e 2 T's. Então, curva é 20 vezes FT e o T é 20 vezes FT também, outra coincidência aqui. Então, eu tenho 0,30 e 0,30 para os K. Só que eu tenho 6 curvas, então vai dar 6 vezes 0,30 é 1,8. Eu tenho 2 T's. Então, 2 vezes 0,30 vai dar 0,6. A hora que eu somo os dois, vai dar 2,4. Olha a somatória, então, do K entrando na equação de Darcy. FL sobre D, onde o L é aquele comprimento reto, 78. FL sobre D, mais a somatória de K. Olha os 2,4 aqui. D quadrado sobre 2G. Eu encontro 9,79 pés de querosene, transformando 3,05 psi. Deu um pouco menor que o valor do comprimento equivalente, né? Bom, esse é o segundo método do K, feito também pela empresa Crane. Bom, só que chegou um tempo depois, um cara chamado William Hooper, ele publicou um artigo que falava o seguinte: esse método K, que todo parecia ser mais exato, quando você tem regimes laminares, ele foge do valor real. Então, não atende o valor real. Então, ele lançou uma correção desse K. Então, o K não podia ser só um fator do diâmetro, como tem na tabela de FT, em função do diâmetro. Ele falou que tinha que ter uma outra correção, a correção do Reynolds. Quer dizer, tinha que ser corrigido o diâmetro, mas corrigido também o Reynolds, porque para laminar fugia muito o valor real do cálculo da perda de carga pelo metro K. Então, ele lançou o método dos 2Ks. Então, vamos ver esse método como é que funciona. Então, o William Hooper, na Químico Engenheiro de 24 de agosto de 81, lançou esse método aqui. Tem uma cópia aqui do artigo, né? No qual ele põe uma tabela. Essa tabela põe, por exemplo, curva de 90 graus. Se for um raio standard, R sobre D igual a 1, se for rosqueado, o K1 vale 800 e o K infinito vale 40. Ou seja, eu tenho 2 Ks. Por quê? Na expressão FL sobre D, que está em vermelho aí embaixo, FL sobre D, mais a somatória de K, esse K não vai ser mais uma função de FT somente. Vai ter um valor K1 e outro valor chamado K infinito. Então, ele tem uma expressão aí, onde tem dois parâmetros, um que ele chamou de K1 e de K infinito, que são tabelados, dependendo do acessório que você tem. Aí é só substituir o diâmetro interno que você tem, o 6,065, por exemplo, que você tem o Reynolds que você tem e agora o número de acessórios que você está computando, né? E você vai dar o K, que é o total do acessório. Vamos ver no exemplo, seguindo o mesmo exemplo que a gente viu do comprimento equivalente e também do método K. Eu tenho aqui o mesmo isométrico de tubulação, com os mesmos comprimentos, trecho reto de 78, os mesmos acessórios de tubulação, que são somente as curvas e os 2 T's, né? Então, vamos ver como é que fica a expressão. Eu tenho aqui 6 curvas de raio longo. Então, eu tenho NK1, ou seja, o K1 eu vou na tabela e pego o que é 800. Como eu tenho 6 vezes 800, 4.800. 2 T's reto. Como eu tenho cada T reto, eu vou na tabela e vejo quanto é o valor do K1, 150. Então, 2 vezes 150, 300. A somatória do NK1, né, que é o primeiro termo lá, K igual a NK1 sobre Reynolds. Então, o primeiro termo lá da expressão, eu já tenho, que é 5.100. Muito bem, e agora a segunda parte em azul aí, do NK infinito, que é a primeira parte lá, a segunda parte, onde vai corrigir o diâmetro da tubulação. Então, K infinito vale 0,20 para raio longo. Como eu tenho 6,020 vezes 0,20 vai dar 1,20. E T é 0,15 agora o K infinito. Então, 2 vezes 0,15 é 0,30. A hora que eu faço a somatória dos NK infinito vai dar 1,5. Substituindo na expressão de K, eu fico NK1 é igual a 5.100, dividido pelo Reynolds. Reynolds 1,28 vezes 10 a sexta. Mais 1,5, que é NK infinito. 1 mais 1 sobre o diâmetro interno vai dar 1,75 o valor do K. E é esse valor 1,75 que eu vou colocar na expressão. Então fica FL sobre D, onde o L é o mesmo 78, o trecho reto, mais a somatória de K. Veja, não está em cima da fração, está retirado da fração. A somatória é fora da fração. 1,75. V quadrado sobre 2G. Essa expressão dá 8,5 pés de querosene. Se eu transformar, dá 2,65 psi. Essa expressão do método 2Ks, ela é a mais correta.
com o que está acontecendo no trecho verdadeiro. Então, se você for computar qual é o método melhor para ser usado num problema que você tiver numa planta industrial, é o método dos 2Ks, né? Ele é mais exato. Já existem inúmeros trabalhos que mostram isso. Agora, se você tiver uma tubulação acima de 60 polegadas, espera um pouquinho que vai ter uma correção em cima desse método, que é o método dos 3Ks, vai ter mais um K que você vai colocar aqui para corrigir o diâmetro da tubulação. Mas isso não está sendo visto agora, está sendo publicado ainda hoje, tá bom? Tudo bem? Então, mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e dê um like para a gente aqui, tá bom? Até mais então, pessoal. Até o próximo.